Olá, gente! Bom dia a todos. Espero que esteja tudo em ordem aí com vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E nós estamos aqui iniciando essa nossa transmissão, como vocês estão vendo. Fiquem totalmente à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou estar olhando aqui o nosso chat a todo momento, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, a gente tira aqui agora, tá certo? Então, certamente você deve prestar o concurso da FunSaúde ou da Polícia Militar, ou você deve ser outro concurseiro, ou você deve estar planejando outro concurso, e certamente a FGV é uma banca que a gente sai dela com muita bagagem, não é? A gente sai com bastante bagagem. Dando um alô aqui para Maria Luciana, está perguntando sobre o material. Vou ver com a equipe se a gente disponibiliza depois, tá bom? A Irene Gomes, bom dia. O Darlan Silva, bom dia. Bom dia, Darlan. Bom dia, Irene. João Paulo Mota, bom dia. Saúde e paz, estamos juntos sempre. E vamos que vamos, meu povo. Vamos começar aqui, né? Então, a nossa e fora os outros, né? Nós temos outros aqui presentes também. A Cláudia acabou de dizer bom dia, Cláudia. Bom dia, Cláudia. É isso aí. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou o professor Eli Castro e nós vamos encarar essa FGV aqui sem medo. A ideia é não ter medo dela, entender qual é a artimanha ou quais são as artimanhas que essa banca utiliza para deixar a gente confuso, para deixar a gente sem opção de gabarito. Então, o que a gente quer é exatamente dar a você todo esse instrumental para que você possa acertar as questões, né? Para que você possa principalmente entender o que a banca quer, qual é o desejo dela, né? Ela quer enrolar você, mas ela não faz da maneira tradicional, não é? Ela não simplesmente pergunta, marque a opção em que a concordância verbal está indevida, né? Ela não usa essa abordagem, ela trabalha com uma outra abordagem e é exatamente isso que eu quero dialogar com vocês nessa primeira live, primeira de outras tantas que nós vamos ter, tá bom? Então eu selecionei aqui algumas questões, vamos junto. Eu começo pela questão 1, vamos pegar uma aqui, tá aqui ela, e a questão 1, ela coloca o seguinte, vamos lá ver aqui, eu acho essa questão uma das mais chatinhas, não é? E eu gosto dessa. Mais gente falando no chat aqui, a Rosa tá falando, a Sandra, a Eliana, a Paula, a Alessandra, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas mais uma vez, reitero. Então, olha só, essa questão aqui é uma questão chata, né? E eu gosto de resolver questão chata da FGV, porque não adianta a gente pegar aquelas lá que são mais leves, né? Que ela tem, sim, algumas bem levinhas, bem mansinhas, né? Calmas, gentis, mas nem sempre, a maioria não é assim, né? Você sabe disso. Então, essa daqui é bem chata, a meu ver. Então, olha só o que ele propõe como questão. Ele coloca um fragmento do Machado de Assis, como vocês estão vendo, e nesse fragmento, isso era isso, viu, gente? Não tinha nada para trás nem para frente, era só isso aqui na questão. Ele diz, Minas já escolheu o território de sua capital, cuja descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome. Sobram na história mineira homens honrados e patriotas para designar a capital futura. Não é? Então, se você observar bem, ele está fazendo aqui, o Machado de Assis, fazendo uma consideração a respeito do nome Belo Horizonte. Não é? Quer dizer, escolheu-se à época o nome da capital, que seria Belo Horizonte, e o Machado de Assis faz essa consideração aqui. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome, e o que isso quer dizer, né, a gente vai ver agora, e diz também que sobram na história mineira homens honrados e patriotas para designar a capital futura. E aí a gente percebe que ele realmente parece que não curtiu muito o nome Belo Horizonte. A questão, que é uma questão de interpretação de texto, ela diz assim, pode-se deduzir. Então, ela é uma questão de interpretação. Aí, nessa hora, você vai ter que lembrar tudo aquilo que a gente já falou em outros carnavais por aqui, que quando você interpreta uma sentença, lembre-se, você tem que ativar os seus conhecimentos de mundo.
Você tem que ativar tudo aquilo que você conhece a respeito desse assunto, de outros assuntos próximos. Você tem que tentar enxergar além do que o autor disse. Né? O gesto de interpretar é esse gesto de chegar a conclusões sem que o autor tenha dito. Quer dizer, ele não disse literalmente, mas ele permite a você, leitor, e aí vem o detalhe, a partir de palavrinhas, de expressões, às vezes uma vírgula, etc. Essas estruturas textuais, elas dão a você a permissão para dizer, olha, este item aqui, esta interpretação é possível. Ou seja, eu posso chegar a esta conclusão. Entende? Então, olha só. Olha o que ele propõe aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Tá todo mundo de boa aqui. O pessoal que já deu bom dia está concentrado na aula, então esqueçamos o chat por um momento. Ele diz assim, ó. Olavo Bilac já havia escrito um poema sobre a futura capital. A banca é tão mala porque ela sabe que você muito provavelmente tem no seu conhecimento de mundo que Olavo Bilac foi um poeta, né? Um poeta parnasiano, inclusive, né? Todo mundo aqui fez terceiro ano e lembra aquela parte da literatura. Então ele diz, ele associa Olavo Bilac a um poema, mas há um problema aqui nesse item que entra em conflito com o texto, quando ele diz assim, não é? Minas já escolheu um território de sua capital, cuja descrição Olavo Bilac está fazendo. Se ele está fazendo, olha o gerúndio aqui, dando a ideia de uma continuidade. Está fazendo. A coisa não acabou ainda. Então, quando ele diz já havia escrito, quando ele trabalha aqui com o particípio do verbo escrever, ele está dizendo que a coisa já aconteceu. E o texto ainda estava em construção quando Machado escreveu essa passagem. Então, o item A, ele é condenado. Também é condenado porque ele fala poema. Pelo que você entendeu, ele está escrevendo num jornal chamado Gazeta. Né? Tá vendo aí? Ó, o jornal é a Gazeta. Então, esse nome é muito familiar à ideia de um jornal. Né? Então, o que acontece? Não necessariamente Olavo Bilac escreveria num jornal um poema. A gente não tem uma pista que diga ele estava escrevendo um poema. Ele está fazendo uma descrição. Fazer uma descrição pode ser um poema, ou pode ser uma crônica, ou pode ser uma impressão dele, um artigo de opinião do Olavo Bilac. Então, o item A se torna frágil por conta disso. Beleza? Vamos ao item B. O item B diz, Machado de Assis já havia apontado um nome patriótico para a futura capital. Há, de novo, um problema. Quando ele coloca Machado de Assis, já havia apontado, pelo fragmento ele aponta, né? Ele usa, inclusive, cadê aqui? Tempos verbais no presente, Belo Horizonte parece, sobram, né? Ele usa aqui o tempo presente, sobram, parece. Veja que ele está no presente no exato momento que a coisa está acontecendo. E aí, quando ele diz Machado de Assis já havia apontado, olha, pelo que a gente percebe, ele aponta. Então há uma questão aqui temporal que também nos ajuda muito. Mas mais importante é você perceber o seguinte, que ele aponta um nome patriótico. Olha como a FGV ela quer induzir você a pensar coisas outras. O texto fala, e eu vou pegar aqui o marca-texto para mostrar a vocês, ele fala, sobram na história homens honrados e patriotas. Veja, uma coisa é me referir a homens honrados e patriotas. Outra coisa é falar nome patriótico. Não é exatamente a mesma coisa. Homens honrados e patriotas não significam nomes patrióticos, não é? Então, um nome patriótico seria, assim, sei lá, alguma coisa como bandeira, exército, seleção brasileira, seriam nomes patrióticos, né? Nomes que remetessem à pátria, tá? E aqui o texto está falando de homens. O Machado de Assis, ele está restringindo a orientação dele, né? Ele orienta que sejam homens, que o nome, né, sobra na história mineira, homens honrados para designar a futura capital. Então, não exatamente ele está falando de nome patriótico. Então, há uma divergência, né, que torna o item 2, o item B, também falso. Vamos ao item C, que diz assim, Belo Horizonte não era visto por Machado de Assis
como um bom nome para a futura capital mineira. E olha, é isso, né? Quando ele diz Belo Horizonte parece antes uma exclamação do que um nome, ele está um tanto quanto dizendo, olha, veja, aí onde entra o detalhe da interpretação, né? O que é o gesto de interpretar? O interpretar é perceber o que o autor disse sem dizer, né? Quer dizer, ele não disse exatamente com essas palavras que Belo Horizonte não é um bom nome para a capital mineira, não é, não acho, ele não disse isso. Mas quando ele coloca Belo Horizonte parece antes uma exclamação do que um nome, olha, uma exclamação, né? Vamos pensar aqui, quando ele fala uma exclamação, tudo que é exclamativo é carregado de emoção, né? E ele está querendo, ele está puxando a brasa para a ideia de que o nome de uma capital tem que ser um nome sério, né? Um nome mais preciso, um nome mais controlado, e não uma exclamação, não é? Ou seja, uma coisa que seja do campo do sentimento, não é? Porque quando eu exclamo, eu estou muito feliz, ou estou muito desesperado. Então, esse nome Belo Horizonte, na visão do Machado, antes é uma exclamação do que um nome. E veja que ele coloca, né, em xeque que o nome Belo Horizonte não seja um nome. Não sei se vocês percebem isso, né? Belo Horizonte parece, não é, né? Ele diz parece, antes uma exclamação, que o nome seja, olha, Belo Horizonte não parece nem uma palavra, né? Quer dizer, ele está desdenhando tanto, ele está dizendo com tanta verdade que ele não gosta desse nome, que ele não acha esse nome bom, que ele diz assim, olha, Belo Horizonte não parece nem um nome, parece nem uma palavra, não parece nem um vocábulo, parece um sinal de exclamação. Né? Então, por isso que o item C é o item verdadeiro. E veja como que a gente luta para resolver essas questões de leitura da banca. Bom, eu já entro no chat para ver como é que vocês estão. Eu quero só fechar aqui o item D, que diz: o território destinado à futura capital mineira era montanhoso e completamente desconhecido. Olha, aqui esse item eu acho muito interessante, porque ele quer que você pense assim, olha, Belo Horizonte, que eu sei que lá há muitas montanhas, de fato, etc. Bom, ele quer que você ative conhecimentos prévios ou invente conhecimentos prévios para tentar marcar esse item verdadeiro. Mas veja, a ideia do desconhecimento, né, que quando ele fala que o território destinado à futura capital mineira era montanhoso completamente desconhecido, o território, ele faz menção ao espaço físico no item. Essa ideia do território, ela não aparece aqui no texto. O texto não julga se o território é conhecido ou não. Né? Ele não faz esse julgamento. Ele não expõe esse juízo de valor, nem dá a entender. Né? Então, de fato, esse item D é aquele item que extrapola muito, sabe? Ele quer que você aqui se envolva tanto com o pensamento, com os pensamentos prévios a respeito da cidade, que você fique confuso a ponto de achar esse item verdadeiro. Mas o texto, o fragmento do Machado, não fala em nenhum momento que o território ele não fala da geografia do território, né? E o item E diz assim: a escolha de um nome de homem não considerado honrado e patriota para a capital de Minas já tinha sido sugerida. Não. O texto não permite isso. Ele, inclusive, que ele diz, sobram nomes, né? Quer dizer, vocês têm tantos à disposição e vocês escolheram esse nome ruim, que é um nome que mais parece uma exclamação do que mesmo uma palavra. Por isso que o item verdadeiro, gente, é sim o item C de casa. Deixe-me olhar você aqui. Quem mais está aqui? Opa, 44 presentes. Olha só, muita gente agora aqui. Um bom dia para todo mundo que já falou. Tem gente que falou aqui de novo. A Neide falou. Bom dia, Neide. Bom dia ao Cláudio Fernandes. Ok. Pois quanto tempo para fazer essa questão? Demora, né, Cláudio? Exatamente. Mas lá, obviamente, que você é um pouco mais rápido. Aqui a gente demora um pouco mais porque a gente está investindo nas possibilidades que a banca vai tentar levar você, induzir você a um determinado pensamento. A gente poderia até responder de maneira mais rápida, mas talvez a gente não refletisse o possível. Eu penso muito que a banca FGV, ela exige que o candidato
previamente, reflita sobre o seu modo de pedir. Porque se essa reflexão não existir, lá na hora que é tudo muito rápido, né, você realmente fica bastante confuso. Então a ideia aqui tentar prever o máximo possível as investidas da organizadora, beleza? Vamos à próxima questão, então? Vamos junto, vamos para a questão 2, que diz o seguinte, tem gente falando aqui no chat, cadê aqui? A Cildênia, bom dia, Cildênia. A Georgia, bom dia, Georgia. Obrigado, Georgia, que é minha fã. Olha só quanta honra. É isso. Vamos lá, vamos seguir, vamos para a questão 2, que é uma questão, entretanto, essa daqui é uma questão que você conhece bem, essa aqui é aquela, assim, cadeira cativa da nossa banca, né? Bem cativa mesmo. Vamos nessa, vamos aqui. A questão diz o seguinte, segundo a gramática, os adjetivos podem indicar estados, qualidades, características ou relações. Né? A frase abaixo, em que o adjetivo sublinhado indica uma relação, bom, aqui você tem que saber isso, tipo assim, é obrigação você saber que os adjetivos podem ser também de relação, e a única banca que explora essa história é a FGV, né? Não há outra banca no mercado que trabalhe com esse pedido, né? A não ser que seja muito eventual, mas eu não me lembro de nenhuma outra banca que trabalhe com esse modelo de exigência. Bom, é bem simples. O adjetivo de relação é um adjetivo que, entre outras características, eu acho a característica mais notável do adjetivo de relação, entre as tantas que ele tem, é que ele não aceita ser intensificado. Essa palavra intensificado que eu estou usando aqui é uma palavra para você entender. A palavra gramatical técnica é superlativização. Ou seja, a gente não pode superlativizar este adjetivo chamado de relação. Ou seja, eu não posso colocá-lo num grau maior ou menor. Eu não mudo esse grau do adjetivo. Então, por exemplo, quando eu digo no item A, as borboletas mostram um voo desengonçado, né? E aí, de fato, a gente tem aqui uma característica, né? Se eu dissesse assim, as borboletas mostram um voo muito desengonçado. Veja que se eu colocasse a palavra muito aqui, eu estaria, né, intensificando essa característica, né? E eu posso dizer muito desengonçado, pouco desengonçado, desengonçadíssimo. Posso até colocar aqui o sufixo íssimo, que é a palavra aceita. Sim, eu posso ser muito ou pouco desengonçado, eu posso ser desengonçadíssimo. É possível isso. Então, um adjetivo que aceita o muito, pouco, o íssimo, o érrimo, não é um adjetivo de relação. Ele não é. Então, o item A não é um adjetivo de relação. O item B diz, as jabuticabas são frutas brasileiras. E aí observa que a palavra brasileiras, né, que é um adjetivo, né, vocês estão vendo, quando eu digo brasileiras e eu tento intensificar, as jabuticabas são frutas muito brasileiras, são frutas brasileiríssimas, são frutas pouco brasileiras. Gente, não dá para dizer isso. É impossível você dizer, né, que uma coisa seja muito ou pouco brasileira. Ou ela é brasileira ou ela não é brasileira. A relação que se dá entre o substantivo e o adjetivo, ela é plena. Então, ou eu sou brasileiro, ou eu não sou. Não há como eu ser pouco brasileiro ou muito brasileiro. O professor é pouco brasileiro, o professor é muito brasileiro, o professor é brasileiríssimo. Não dá para fazer esse movimento. Né? Não dá para realizar essa intensificação. E é exatamente por isso que o item B é o verdadeiro. Questão muito conhecida. Né? Vamos ver os outros exemplos e já eu entro aqui no chat para ver como é que vocês estão pensando. As goiabas estão nascendo bichadas. Olha só, e essa característica aqui, né, ó, bichadas, muito bichadas, pouco bichadas, ou seja, muito bicho ou com pouco bicho. Né? Veja que é possível ter pouco ou muito bicho. Né? Ou seja, aceita uma intensificação, sim. O item D diz, as nuvens
estavam carregadas, as nuvens estavam muito carregadas, pouco carregadas, carregadíssimas. O item E diz, as pitangas ficaram vermelhas rapidamente, muito vermelhas, pouco vermelhas, vermelhíssimas. Veja que eu posso aumentar o grau, eu posso superlativizar essas palavras, exceto a palavra brasileiras, o adjetivo brasileiras. Então, por isso que ele é um adjetivo de relação. Deu para ver? Eu poderia explorar outras coisas, mas a gente vai ter tempo para fazer isso, seja aqui, seja noutro formato, né, num curso de resolução de questões, online, coisa que o valha. Mas o que eu gostaria de acrescentar, antes de dar uma olhadinha aqui, é o seguinte, só para um extra, a FGV é a banca que pensa por ângulos diferentes, né? Essa questão é batida. Mas sabe uma coisa que eles poderiam fazer para pegar essa questão e ela não ficar batida? E ela sofrer uma repaginada assim daquelas? É simples. Todo adjetivo de relação, ele não aceita ser subjetivado. Isso quer dizer que ele é um adjetivo frio. Tipo, ele é ou não é. Então, por exemplo, quando eu digo desengonçado, vou desengonçado, para mim, algo pode ser muito desengonçado e para você pode ser pouco desengonçado. Há a variação, entende? De acordo com a minha subjetividade. Eu posso dizer que uma coisa é vermelha ou muito vermelha, a depender, como vocês percebem, do meu ponto de vista, do meu conceito do que é vermelho, do que é pouco, do que é muito vermelho. Entendem? Então, assim, isso o mesmo acontece com carregadas, né? Está muito carregado ou está pouco carregado. Ou seja, há um filtro subjetivo na leitura do adjetivo que não é de relação. É que nem dizer assim, fulana é uma pessoa bonita. Mas, dependendo de quem veja, ela pode não achar essa pessoa bonita, pode achar pouco bonita, ou bonitinha, ou... Entende? Então, veja que a característica, ela aceita o filtro do subjetivo. Já quando eu digo uso um adjetivo de relação, ele nunca aceita esse filtro. Entende? Então, quando eu digo que a energia eólica, né, a energia eólica, ela é utilizada com frequência no Brasil, a energia eólica, olha, ou a energia é eólica ou ela não é eólica. Ou ela é solar, não é? Ou ela é de outra, nuclear, etc. Ela não pode ser muito eólica, pouco eólica. Ela não aceita um filtro de subjetividade, entende? Então, eu imagino a FGV repaginando essa questão, em vez de dizer adjetivo de relação, ela pode dizer assim, marca a opção em que o adjetivo destacado não permite que haja um filtro subjetivo por parte do leitor. Olha que enunciado interessante a banca poderia fazer e ela repaginava essa questão, ou seja, ela tiraria o candidato daquele sistema. Adjetivo, vixe, é outro adjetivo, não é mais o de relação, mas é o de relação. Só que o de relação é esse que não aceita, entre outras coisas, esse filtro da subjetividade. Beleza? Eu dou como encerrado esse comentário para não me estender mais, que a gente trouxe mais coisas aqui. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui? E o Yuri está dizendo que eu fiz essa questão por eliminação, mas fiquei na dúvida. Pode ser entendido como um adjetivo que remete a uma característica. Não, Yuri, vamos tentar entender isso daqui. Quando eu digo assim, que as jabuticabas são frutas brasileiras, veja, não há como a gente, vamos tentar interpretar aqui, não há como a gente dizer assim, olha, essa fruta, jabuticaba, ela tem uma origem também num outro país. Então ela pode ser pouco brasileira se você a encontrá-la em tal região do mundo. Ou seja, ela tem traços brasileiros e ela tem traços americanos, ela tem traços franceses. Não, essa fruta é do Brasil. Essa fruta é daqui. Se ela é daqui, né, então, e ela é brasileira, ela não tem como ser muito ou pouco. Porque se eu admito que ela possa ser muito ou pouco, eu admito que ela possa ser de outras regiões também. É que nem dizer assim, eu tomei um vinho chileno, e eu vou dizer que esse vinho é pouco chileno, muito chileno. Não, se ele é um vinho chileno,
ele é do Chile. Entendeu? Porque se eu admito que ele é um vinho pouco chileno, então eu vou admitir por tabela, entende, Yuri? Que este vinho possa ser um pouco sul-africano, um pouco argentino, um pouco uruguaio, e ele é um pouco chileno. Isso não existe, né? A relação é exatamente esse casamento. Ou é ou não é? É vinho chileno? Não. Então ele é uruguaio. Então ele é um vinho sul-africano. Então ele é um vinho californiano. Então, entende? Ou é ou não é. O adjetivo de relações, por isso que ele não permite a subjetivação. Entendeu? Ou é ou não é. A subjetivação diz, pode ser muito, pode ser pouco. Né? Eu comi uma macarronada deliciosa. Ela pode ser muito deliciosa, ela pode ser... E aí o delicioso é subjetivo, né? Porque o que é delicioso para mim pode não ser para você. Já há um filtro aí subjetivo para caramba. Beleza? Vamos à próxima questão, então? Vamos cá. Vamos ver quem está falando aqui. O Yuri entendeu agora, né? Ótimo, show de bola. A gente vai disponibilizar esse material, tá, Vanessa? A Vanessa tá falando do material. A gente vai disponibilizar esse material e essa é a primeira de outras lives, tá? Então fica sempre aqui com a gente. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, tá bom? Que a gente vai até lá, pertinho do seu concurso, tá aqui conversando, falando, resolvendo questão, dando dica, tá legal? Então não vacila. Hoje foi o nosso primeiro, né? Hoje é a nossa primeira live aqui com vocês. Vamos lá? Vamos à próxima questão, vamos à questão 3. Antes, um golinho de água aqui. Faz mal a ninguém, né? Vamos nessa. E olha, eu defendo muito a tese de que FGV é uma banca que o candidato aprende... Sim, ele precisa de teoria, isso é inevitável, né? Mas se ele só teoriza e não resolve questão, é praticamente impossível. É impossível ele se dar bem na prova, né? E o candidato tem que resolver muita questão. Tem que refletir. Não é só resolver, sabe? Tem uma hora na FGV, e aí eu lembro de um colega que fez um comentário lá no começo, ele disse, professor, o senhor demorou para comentar essa questão, não lembro. E eu dizia assim, é porque na FGV, quantidade de resoluções não é qualidade, necessariamente. Entende? Então eu penso muito na ideia de que você tem que entrar na cabeça de quem elabora a prova, que é uma cabeça diferente, eles pensam muito fora da caixa. Quem é concurseiro aqui já com certa quilometragem entendeu isso. Eles pensam muito fora da caixa. Vamos então para a terceira questão. Vamos à terceira questão que diz o seguinte. Valeu, Ana Paula, tamo junto. Ana Paula falando aqui no chat. Vamos lá. Diz o seguinte na questão 3. Essa daqui é daquelas. Frase inicial. Olha o que a malandra coloca. Frase inicial. E diz: hoje se dá grande atenção aos espaços verdes na construção de novos condomínios. E só isso, tem mais nada. E diz na sequência o seguinte: acima está uma frase inicial com uma ideia principal. A seguir, colocamos 5 opções de frases que podem ou não estar relacionadas semanticamente com essa dita ideia principal. A única frase que tem essa relação, né, que tem essa relação de sentido com a frase inicial, qual é? A primeira coisa que eu queria refletir, aí vem a minha história da reflexão, né? A pressa é inimiga da perfeição aqui, meu povo. Observa bem, estar relacionado. Veja, ele não está dizendo, reflita comigo, ele não está dizendo aqui que o item verdadeiro dará continuidade à frase inicial. Presta bem atenção. 2, ele não está dizendo que o item verdadeiro, ele estabelecerá uma relação de causa e consequência, de proporção, de concessão. Exatamente, ele não está colocando isso. Ele só quer o seguinte, ele quer que você encontre o item que traga, e aí essa questão ela é mais difícil ainda, porque está relacionado, professor, eu posso marcar uma opção que
que esteja relacionado com um elemento gramatical. Perfeito, também acho. Elementos gramaticais ajudam nesse movimento. Né? Quer dizer, eu tenho ali uma passagem, tenho uma outra passagem, e os elementos gramaticais que estão nesta passagem se ligam ao da passagem inicial. Isso facilitaria muito a vida da gente. Mas ele não. Primeiro que ele diz, estão relacionados. Ou seja, estão relacionados quer dizer que estão próximos. Ou seja, eles se relacionam. Muito ou pouco, não interessa. Veja que ele não fala de estar muito ou pouco relacionado. Não, tem que estar relacionado. E acrescenta mais, né? Semanticamente, ou seja, é no campo das ideias mesmo. É como se eu dissesse assim, olha, o que passa, vou usar aqui um gesto didático, tá? O que está nos pensamentos dessa frase, né? O que está nos pensamentos dela, né? Que é o sentido, que é a semântica. O que é que está aqui nesses pensamentos dessa frase que eu posso encontrar um item que case. Então, vocês entenderam, né? Eu gostaria de reler a frase inicial com vocês e apontar algumas coisinhas desde já. Ele diz, hoje, veja que ele faz uma menção ao hoje, né? Ou seja, ele já está dizendo assim, antigamente não se dava. Hoje se dá grande atenção, ele coloca aqui uma forma, né? Ele adjetiva grande atenção aos espaços verdes na construção de novos condomínios. Né? Então ele fala dos novos condomínios. Só isso. Né? E aí, vamos entender. O que seria isso? Né? E aí, veja como você tem que viajar aqui. Viaja comigo. Hoje se dá grande atenção. Como eram os prédios antigos? Se você voltar na sua memória aí, ou se você relembrar prédios antigos que você vê, geralmente os prédios são assim. É apenas o prédio, né? É apenas o prédio. Embaixo, o estacionamento. Né? Ou seja, no térreo ou no subsolo, estacionamento. E o restante são os andares. Antigamente, o conceito de edifício não lidava muito com essa história de espaços verdes. E o que são esses espaços verdes? São espaços de convivência, espaços com uma conexão com a natureza, espaços mais gostosos, arejados, não é? Se eu tenho árvores ali, eu consequentemente vou ter um ar mais puro para respirar, mesmo estando numa grande cidade. Então eu crio ali um clima de conexão com a natureza nesses edifícios novos, em que eles são menores, mas tem ali um campo, né? Tem ali um jardim bonito em que todos possam correr, brincar, etc. Então, o texto faz essa ponderação. Então, ele quer o item que tenha alguma relação com esse aqui. Veja, os prédios antigamente eram de um jeito, hoje são de um jeito. E, principalmente, grande atenção aos espaços verdes na construção de novos condomínios. Muito bem, vamos seguir aqui. O item A diz o seguinte. Nas praças, há muitos bancos para que os idosos possam descansar. Essa banca ela é tão mala, porque quando você lê praças, sabe o que aparece na sua cabeça? Deixa eu tentar imaginar. Professor, em praça é muito comum que apareçam árvores, não é, professor? É verdade. É muito comum que haja árvores em praças. Muito comum. Mas veja, ele não fala aqui de árvore. Ele não fala de espaço verde. Ele fala, na verdade, de bancos. Bancos para que os idosos possam descansar. Ele fala de bancos. A gente acionou por nossa conta e risco as árvores, quando a gente pensa numa praça. Não é? Segue comigo. No jardim zoológico, professor, num jardim zoológico, certamente eu vou ter espaços verdes, professor. Num jardim zoológico, certamente eu vou ter plantas, árvores, até para que os bichos fiquem, né? Se acomodem, etc. Aí ele diz, há preocupação com o bem-estar dos animais selvagens. Né? Então veja a relação que há. Né? Pensa com os seus botões. Eu não estou cravando nada, tá? Vem comigo. O item C diz, graças às clareiras urbanas, as crianças podem respirar um ar pouco poluído. E aí, nessa hora, já que eu comecei grifando tudo que está no começo, o que são as clareiras urbanas, gente?
E ele fala de ar pouco poluído, né? Ele fala que, enfim, respirar um ar pouco poluído. Veja que existe aqui uma coisa, e eu vou voltar aqui inevitavelmente, né? Quando eu digo a grande atenção aos espaços verdes, né? Na construção de condomínios. Ora, não sei se você concorda comigo, mas eu dizia na introdução, por que se fazem esses espaços verdes, né, com muita atenção hoje nos condomínios? Né? Dedução que a gente faz. Porque eles são gostosos, porque eles são arejados, porque eles são eles trazem um contato com a ecologia, né? E, consequentemente, também eles trazem um ar mais puro, um tanto quanto. Né? Porque eu tenho ali plantas, eu tenho árvores, eu tenho, né? E aí, gente, o item C, ele fala clareiras urbanas, e quando eu falo clareiras urbanas, o que são clareiras urbanas? Por exemplo, quando você tem ali uma grande vegetação, e aí eu decido fazer ali, eu decido na prefeitura, decido fazer ali um campo, né? Um espaço para piquenique, como, por exemplo, ocorre aqui não sei se você é daqui de Fortaleza, se você for, você vai reconhecer bem o Cocó, o Parque Ecológico do Cocó. Né? Ou seja, você entra ali, você é uma clareira urbana. É no meio de uma cidade e ali você tem um contato direto com a natureza. Assim como, olha a viagem deles, assim como lá nos condomínios que trazem, que fazem agora esses espaços verdes, para que a pessoa tenha um contato, embora na cidade, more num prédio, lá no 10º andar, mas desce, está em contato com a natureza. As clareiras urbanas são exatamente isso. Você está numa cidade grande, mas você pode andar alguns quilômetros e está dentro de uma floresta, perto de planta, perto de árvores, perto de bichos, e, consequentemente, se relacionar melhor com a natureza. Gente, o item C é um item muito possível. Daqui a pouco eu olho os comentários de vocês. Vamos ao item D. O item D diz: árvores frutíferas apresentam a vantagem de produzir alimentos para a população mais pobre. Realmente ele usa a palavra árvores frutíferas, principalmente árvores, toca na ideia de planta, de algo verde. Mas, gente, ele coloca um adjetivo aqui, frutíferas, e a condução do restante do texto, apresenta, olha o que o texto pensa com a gente, apresenta uma vantagem de produzir alimentos para a população mais pobre. É um texto de natureza muito mais dissertativa, como vocês estão vendo. É uma passagem que não quer exatamente fazer menção, não quer se ligar àquilo que foi proposto no texto original, no texto inicial. E o item E diz: a poluição do ar é combatida principalmente pelas águas oceânicas. Olha, nós não temos aqui uma relação com espaços verdes que são criados nos condomínios. Se são criados espaços verdes, há um objetivo, né? E esse objetivo e essa criação tudo bem que nós falamos de poluição do ar e é algo interessante, né? De ar mais poluído ou menos poluído. Mas quando ele coloca águas oceânicas, eu não estou falando de uma clareira urbana. Eu estou longe dessa ideia, né? Eu estou longe, quando eu falo clareira urbana, eu me refiro tanto ao item C como à fase inicial, porque não deixa de ser uma clareira urbana, né? Ou seja, é uma clareira urbana, sim, espaço verde diante de uma selva de pedras. É um tipo de clareira urbana. É como se fosse uma miniatura de clareira urbana, o que esses condomínios novos, segundo o texto, faz. Por isso que o item verdadeiro é o item C de casa. Respondida a essa dificílima questão, a meu ver. Vamos ver aqui quem está do lado. O Mailton pergunta: professor, a FGV explora muito a relação semântica com as suas provas, mais do que a gramática, não é verdade? Sim, eu concordo com você, Mailton. A questão semântica ela é muito mais decisiva. Ainda que você use elementos sintáticos para resolver muitas questões, mas a semântica dela é muito mais significativa. Olha o trabalho que deu para comentar essa questão. Né? Quer dizer, como é que eu comento essa questão em 2 minutos, em 5 minutos? Impossível. Impossível, porque eu não vou convencer você do que a banca pensou. Não sei se convenci. Vai, estou aqui à disposição.
Está clara a justificativa, porque o mais difícil é que fique claro para você por que o item C é o verdadeiro. Né? Veja que eu alertava no começo, eu dizia assim, observe que ele não... Ele usou uma palavra aqui, uma expressão muito legal. A frase que está relacionada. Tem que manter alguma relação, manter alguma proximidade, né? Ou seja, manter alguma sincronia. Né? Então, assim como nos edifícios hoje, né? Ter um espaço ali bonitinho, verdinho, com plantas, com árvores, com fontes, é algo, é um espaço, né? Dentro da natureza, estando dentro da cidade, ele fala no item C das clareiras urbanas e que lá você pode poluir, respirar um ar menos poluído, tal qual acontece num jardim de um condomínio. Por isso que o item verdadeiro é o item C. Beleza? O senhor Maracujá diz que está show de bola. A Georgia diz que questão excelente. Também acho, Georgia, uma questão muito legal. Bora para a próxima questão. Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte. Vamos para a quarta, já já a gente vai estar. Temos 15 minutos só de live, uma horinha só. Porque quinta tem mais, né? Quinta tem mais. Vamos lá ver. Figuras de linguagem, né? Esse tema aqui, meu Deus do céu. Vamos ser objetivos, né? Gente, seguinte, a quarta questão, ela explora, como vocês estão vendo, o raciocínio que a banca deseja imprimir em relação às tantas figuras de linguagem. Aqui não tem outra. Aqui você tem que, sim, lembrar pelo menos as principais, tá certo? O fragmento dado é o seguinte: o drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais. Só para você entender um pouquinho mais o contexto, nesta prova, o texto era, ele falava não sei se vocês se lembram da época que o ex-presidente americano, Trump, ele proibiu que os mexicanos entrassem, né, pela fronteira clandestinamente, né? E quando esses mexicanos eram presos, ele decidiu que os pais iam se afastar dos filhos. Isso gerou uma comoção mundial, né? Enfim, deu um fuzuê danado. Ora, então, nesse contexto, lá pelas tantas o texto dizia o drama das crianças tiradas dos braços de seus pais e mães. Eram essas crianças, esses filhos de mexicanos, esses filhos de estrangeiros. E ele diz assim, nesse segmento há um exemplo sublinhado, e aí eu vou pedir perdão a vocês, que eu acabei esquecendo de sublinhar, tá? Olha só, que é isso aqui. Dos braços de seus pais e mães. Era esse aqui, ó, que estava sublinhado. No segmento do texto, há um exemplo sublinhado de figura de linguagem denominada. E aí, vamos lá, qual o nome que nós daríamos a essa figura de linguagem? Né? Lembra que a figura de linguagem, assim, quando a gente pensa, quando a gente observa o item A, ironia. Não poderia ser, porque ironia é dizer o contrário. Né? Ironia é quando, em vez de você dizer X, você diz exatamente o oposto de X. Quando o filho faz uma coisa errada e a mãe diz, bonito, né, meu filho, o que você fez? Muito bonito o que você fez. Então, não foi bonito, foi feio o que ele fez. Aí seria uma ironia. O eufemismo, sabemos nós, é quando há qualquer tipo de suavização. Né? Certas palavras, expressões são muito pesadas, duras, indelicadas, e daí nós usamos expressões paralelas e que chegam ao mesmo objetivo. Tipo quando eu digo que fulano foi desligado da empresa, né? Ou eu fui desligado, eu me desliguei da empresa. A palavra demissão é sempre uma palavra chata, ninguém gosta de ser demitido, né? Então, quando eu digo ele foi desligado da empresa, eu crio uma expressão paralela e que chega ao mesmo ponto. Aí daí seria o eufemismo. A metáfora é aquela figura de linguagem que a gente pode explorar depois mais, mas eu me resumo a dizer o seguinte: X é igual a Y. Eu adoro essa fórmula. Toda metáfora diz, de maneira explícita ou implícita, que X é igual a Y. Então, se eu digo assim, se eu digo que o amor é uma xícara de café, isso é uma metáfora, né? Porque eu digo que X é igual a Y, tá?
E essa igualdade tem a ver com alguma coisa contextual, com alguma coisa que eu possa tirar daquele objeto escolhido para ser comparado, né? Quer dizer, por que o amor seria uma xícara de café? Né? Então a metáfora ela aproxima duas coisas que muitas vezes não tem nada a ver, mas quando você observa a justificativa tem a ver. Né? A metonímia, muita gente pensa que a metáfora e a metonímia são parecidas. Não. São coisas bem diferentes. Eu costumo dizer que a metonímia, numa imagem, seria o seguinte: eu tenho aqui um objeto, seja ele qual for, não importa. E um pedaço desse objeto, que pode ser um pedaço pequeno, ou mesmo um pedaço grande, representa esse objeto todo. É uma representação, né? Ou seja, algo representa algo. Não é que algo seja igual a algo. Há uma diferença entre representar e ser igual. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu preciso trabalhar para pagar o meu teto, é claro que o teto é um pedaço de uma coisa muito maior, de uma casa. Então eu preciso de paredes, eu preciso de porta, eu preciso de janela, eu preciso de quartos, eu preciso de encanamento. Mas a palavra teto, essa pequena palavra, representa o todo. Quer dizer, não estou dizendo que a ideia não é pregar uma metáfora, é que uma coisa representa outra coisa. Né? Ou outro exemplo, preciso de trabalhar para comprar o pão de cada dia. Então eu tenho aqui o pão, e o pão é apenas uma representação de outras coisas, de arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, água, tudo isso é pão. Né? Então a metonímia traz essa representação. Isso serve também para marcas, gente. Você diz, eu vou tomar uma Heineken no fim de semana, professor. Você não toma Heineken. A Heineken é uma marca. Você toma a cerveja que há dentro dela, não é? Então, é essa história da representação, tá? Ou seja, certas coisas representam outras coisas, não é? Ou seja, se colocam no lugar dela. E a hipérbole, você sabe que é aquele exagero, né? Eu chorei um rio de lágrimas quando você foi embora. Não chorou nem um copinho de café, mas esse exagero é parte do jogo. Então, para fechar, o item verdadeiro, gente, é o item D de dado. Nós temos aqui uma metonímia. Por quê? Porque os braços dos pais não são exatamente os braços, né? O drama dessas crianças retiradas dos braços, os braços dos pais, os braços representam a guarda, né? É isso que a questão está dizendo, não é? Quando você diz assim, eu não sei viver sem ser nos seus braços, quando você diz isso para o seu amor, por exemplo, não é exatamente que o seu amor carregue você nos braços, né? É sem estar ao seu lado, sem estar sob a sua proteção, sob a sua guarda. Então, estamos diante de uma metonímia. Beleza? Espero que a explicação tenha ajudado aí. Ok, pronto. O Cláudio está falando do convívio. Exatamente, Cláudio, do convívio, né? Perfeito. O senhor Maracujá diz o globo familiar todo. Exatamente. Ou seja, o conjunto, não é? Perfeito, ótimo, que legal. Estamos juntos. Vamos continuar, portanto, aqui. Próxima questão diz o seguinte. Vamos para a quinta. 9 minutos para acabar nossa live. Meu Deus. E, gente, essa técnica de resolução de questões ela é muito interessante, né? Ela é muito valiosa. Eu gosto muito dela, tá certo? E quero que você prossiga, tá? Eu quero que você não pare só aqui, não. Ou seja, você tem que continuar resolvendo questão, mas a resolução da questão com a reflexão, eu acho que ela ajuda muito. Ela ajuda muito mesmo. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui, para não dizer que não falei de flores, para não dizer que a Banca FGV é uma carniceira, né? Que só gosta de ver a gente agonizando. Olha que fofa. Vamos colocar um coração para essa questão. Professor, não cai uma dessa para mim lá, não. Um coração flechado. Nunca cai uma dessa para mim. Só caem as desgraçadas. Não, caem também as bem fáceis. Mas, geralmente, elas... Tipo assim, de 10 questões, uma é assim. O restante é tudo daquele jeito que você já viu. Né? Então, realmente, eles não são muito generosos. Mas, de vez em quando, dão
um pouquinho de açúcar para a gente. Ok, tem alguém falando aqui, antes de começar a questão, a Georgia diz que a explicação ajudou muito, ótimo, Georgia. A Lúcia está dizendo que tudo que é bom dura pouco, não é mesmo, professor? Pois é verdade, infelizmente, mas podemos estar juntos noutras modalidades também. É importante pensar, né, que é importante que você dê continuidade a esse tipo de exercício, tá bom? E no final eu falo um pouquinho a respeito dessa proposta, dessa possibilidade para você. Vamos então a essa questão apaixonada? Meu povo, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade corrompe. Está aqui uma conjunção coordenativa, adversativa, está aqui a vírgula, inclusive, marcando, né, essa relação. A conjunção sublinhada do texto acima não pode ser substituída por aqui, tarefa de casa, todos vocês já sabem, mas é sinônimo de porém, é sinônimo de todavia, é sinônimo de contudo, é sinônimo de no entanto, é sinônimo de não obstante, acrescentando aqui, né? Só não é sinônimo de portanto, porque portanto é uma conjunção de natureza conclusiva, né? Ó, conclusiva. Portanto, gente, já usando a conjunção, o item verdadeiro é o item B de bola. Sim, caem essas questões também. É fundamental que você memorize. No curso que eu tenho, Desvendando a FGV, que é um curso só de resolução de questões, lá, além de resolver essas questões, eu disponibilizo o que eu chamo de quadro das conjunções, que é um quadro com todas as conjunções que você tem que, de vez em quando, ficar olhando. De vez em quando, ficar olhando para não vacilar, para não perder, para não se confundir. E aí eu gosto sempre de lembrar, né? Cuidado, portanto é uma coisa, porquanto é uma outra coisa e conquanto é outra coisa, né? Ó. Então aqui, ó, porquanto é a estrutura explicativa causal porquê e conquanto é a estrutura concessiva que pode ser trocada por embora, tá? Então, não é importante você ter essa teia. Portanto, porquanto, conquanto, tá? São conjunções distintas, cada uma no seu quadrado, como vocês estão vendo, tá? Além dessa teia, há outras teias, e eu falo isso bastante lá no Desvendando a FGV. Vamos à última questão, gente? Vamos ver o que vocês falaram aqui? A live ficará salva, sim. Sim, Dan. Essa aqui é para não zerar, né, Dan? O Dan está dizendo para não zerar. Essa daqui é uma fofa, né? O Glaucio está dizendo questão mel na pepeta. Exatamente. Toda semana vai ter? Toda semana vai ter, Ana Paula. O Helder está dizendo, maravilha, prof. Show, tamo junto, Helder. E o Cláudio está dizendo, tomar um diazepam antes de fazer a prova. Por aí. O João Paulo fala, obrigado pela oportunidade, professor. Tamo junto, João. Vamos junto. A Rosa Maria está dizendo que está ótimo. Que bom, então. Vamos junto, vamos nessa. Vamos aqui para a questão 6, a saideira. E quinta tem mais, só que quinta vai ser às 11, não às 10. Lembre-se, tá? Vamos nessa, então. A 11, a 6 diz o seguinte. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Gente, lembra que o sujeito, ele pratica uma ação verbal, ele recebe uma ação verbal, ou ele simplesmente não faz nada. Ele não faz nada quando o verbo é de ligação, ele recebe uma ação verbal na voz passiva, tipo, a criança foi levada ao hospital, por exemplo, e ele pratica uma ação quando o verbo mostra a atividade. A criança brincou muito, ela praticou a ação de brincar. Então, o sujeito, ou ele pratica a ação, ou ele recebe a ação, ele simplesmente não faz nada. Quando eu digo a criança é levada, a criança é levada, a criança, no caso, não que ela seja levada, mas que ela seja descontraída, né? Brincalhona, um pouco malcriada, posso dizer assim. Então, a criança é levada. Nesse caso, o verbo é de ligação, né? Agora, se eu digo a criança foi levada ao hospital, aí eu tenho voz passiva. Percebam a diferença. E aí, claro que o sujeito é paciente. Então, se eu quero achar o sujeito, eu quero achar a estrutura que praticará, receberá uma ação ou nada fará. O item A diz o seguinte: em um regime de liberdades,
há sempre o risco de excesso. Gente, o verbo haver é um verbo de natureza impessoal. Lembre-se, eu falo mais sobre ele depois, tá? Aqui a gente vai parar nesse ponto. Esse verbo é impessoal e ele não tem sujeito. Não existe sujeito para ele. Ninguém é capaz de praticar essa ação. É uma ação impraticável. Risco de excessos, isso aqui na verdade é o objeto, é o complemento verbal do verbo haver. Quer dizer, o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto. Beleza? O item B diz, sempre há também o oportunismo político ideológico para se aproveitar a crise. Gente, não. Primeiro que sempre é um advérbio, morfologicamente falando. E advérbios, cá para nós, não praticam ação verbal, né? Não dá para dizer que um advérbio pratique uma ação verbal. O que um advérbio faz é modificar o verbo, modificar um adjetivo ou um outro advérbio. Então, observe que isso aqui não pode ser sujeito nunca. E, mais uma vez, temos o verbo impessoal, o verbo haver, no sentido de existir. Então, impossível dizer que isso aqui seja sujeito do verbo haver. O verbo haver nunca tem sujeito. Né? O item C diz, não faltam também os arautos do quanto pior, melhor. Olha, gente, quando eu digo não faltam exemplos, olha, não faltam exemplos de pessoas boas nesse país. Olha, cuidado. Exemplos não faltam intransitivamente. Pessoal, o sujeito nem sempre está no começo da frase. E a ação que ele pratica nem sempre é uma ação concreta. Tipo, por exemplo, os homens pularam. Olha como é uma ação concreta, né? As crianças gritavam. Os cães latiam. É uma ação verbal muito fácil de ser percebida. Contudo, nem sempre a ação praticada pelo sujeito ela é uma ação, como eu posso dizer, visceral como essas. Quando eu digo não faltam exemplos, exemplos não faltam. Entende? Então é a mesma coisa aqui. Os arautos, do quanto pior melhor, os arautos, o núcleo aqui arautos, eles não faltam intransitivamente. A ação praticada foi essa, foi não faltar, né? Não faltou alimento, não faltou preocupação. Alimento não faltou, preocupação não faltou, arautos, aí eu vou colocar o sujeito todo, né? Os arautos do quanto pior melhor, vou colocar isso tudo aqui, eles não faltam. Né? Então a gente crava o item C como verdadeiro, sim, tá? Veja o item D, a greve atravessou vários sinais. Gente, quem atravessa algo, quem pratica a ação de atravessar é a greve, né? O sujeito é a greve, vários sinais é apenas o objeto direto. E, por fim, numa democracia é livre a expressão. Aqui, no caso, o sujeito é a expressão, e esse sujeito não está praticando a ação alguma, como vocês estão vendo. Nós temos um verbo de ligação, é apenas dada a ele uma característica, o predicativo do sujeito aqui. Então, a expressão recebe a característica de ser livre. Meu povo, espero que vocês tenham curtido. Estou muito feliz aqui, nesse momento com todos vocês. O Luca está dizendo, a Lúcia está dizendo, professor, 1 hora é pouco, o que não falta, os arautos, exatamente, o Darlan colocando aqui uma estratégia. É isso aí, gente. 1 hora, eu também reconheço, é um tempo pequeno, mas o mais importante é que a gente prossiga, tá bom? Então a gente prossegue na quinta. Professor, eu queria um curso para eu poder ver mais questões, para poder ver, assim, muito. O senhor teria esse curso? Sim, nós temos o Desvendando a FGV. Você clica aqui nesse link, né, que está disponível. E aí, se você quiser, professor, são quantas questões? Mais de 130 questões comentadas na FGV, com detalhamento. Eu gosto muito de comentar com detalhamento. Aqui a gente tem que ser mais compacto. Lá eu detalho mais exatamente para você pensar todas as possibilidades da banca. Como eu digo, é importante que vocês estejam entendendo o que a banca pensa. Geórgia, na quinta-feira, às 11, tá? O João Paulo, já, professor, já, João Paulo, vou ter que sair já eu tenho aula daqui a pouquinho, vocês acreditam?
Então a gente está aqui num gesto de logística bem complicado, tá? Mas vai dar certo. Na quinta, às 11 até das 11 ao meio-dia, nós estaremos juntos. Cláudio, obrigado, um abraço. E, de novo, reitero, se você quiser mais questões comentadas, fica comigo, inscreva-se no canal, quinta-feira tem mais, e se você quiser o curso Desvendando FGV, clica aqui no link que vai dar certo. Um obrigadão a todo mundo aqui, Benício, o Helder, a Geórgia, que mais aqui? O Jordão, valeu Jordão, todo mundo, a Sildênia que falou também aqui há pouco, o senhor Maracujá, valeu, é isso aí. Curso é top, vale a pena. A Geórgia já conhece. Que bom, Geórgia. Tamo junto, então. A Geórgia já deve ter comprado. Valeu, Geórgia. Que bom, então. Vamos junto. Valeu, Sérgio. Um abraço. Tchau, meu povo. Até a próxima. Eu vou correr aqui. Tchau, Cris. Celisângela. Valeu, Celisângela. Valeu, Ana Paula. Top. Tamo junto. Fui. Obrigado, Vanessa. Até a próxima, Ana Paula. Valeu!